Agora eu queria fazer um paralelo e conversar um pouquinho com você, trazendo algumas características do ensino presencial e fazer alguns alertas em relação ao modelo EAD que você escolheu. Bom, primeiramente, dizer que o EAD não é tão novo assim, né? Pode ser novo para você, mas é um formato que já foi consolidado e vem sendo construído pelo menos aí há 170 anos. Ele começou ali com correspondência, onde o professor enviava o material para o aluno estudava, mandava isso de volta para o professor. Ele passou por televisão, rádio, que não lembra aí do Telecurso 2000, né, que é um clássico aí dos anos 90. E a partir de 1985 ele começou a ganhar esse formato de internet, só que ainda de uma maneira bem embrionária, e veio evoluindo até a maneira que a gente conhece hoje. Eu gostaria também de fazer um breve resgate histórico da sala de aula tradicional. O que mudou aí nos últimos 150 anos? Eu trouxe uma foto de uma sala de aula na Revolução Industrial e você pode perceber que é praticamente a mesma coisa. A gente tem um quadro negro, um professor, as crianças ou os adolescentes sentados ali. Mas por que eu estou trazendo isso para você? Porque é tão natural para a gente começou a estudar dentro de uma sala de aula que a gente não percebe a série de condições que a gente aceita implicitamente nesse modelo de ensino. Vamos para algumas delas. A primeira condição é o comprometimento. A partir do momento que você fez uma matrícula, que você está dentro de uma sala de aula, supondo aí que você fez uma opção por uma graduação. A graduação normalmente ela tem 4 aulas por dia de 50 minutos, tirando esse intervalinho ali de meia hora que você tem mais ou menos no meio dessas 4 aulas, você por dia você se dedica 3 horas e 30 minutos. Num acumulado de uma semana, você tem aí 17 horas que você está ali estudando, ouvindo um professor. O professor tem a sua atenção todo esse tempo, ou não, né? Depende, a gente sabe que às vezes também não é bem assim. Uma outra condição de ensino presencial, de sala de aula, é a frequência. Você tem que responder uma chamada, o professor faz um controle de falta para garantir que você está regular ali, você não abandonou o curso, e se você não aceitar essas regras, você vai estar automaticamente fora e reprovado. Então você tem sim um comprometimento com a frequência. E por fim, você tem uma condição de prática. Na sala de aula, o professor vai te passar um exercício pontuado ou não, um trabalho que você vai fazer em casa ou vai fazer em grupo, que você vai apresentar. Então o professor vai te fazer uma exposição do conteúdo e vai te cobrar isso de uma forma ou de outra. A mensagem que eu estou querendo passar para você é o seguinte: a partir do momento que você se comprometeu com o ensino presencial, com a sala de aula, é uma questão de prioridade. Você vai ter N convites, N coisas mais legais para fazer, mas você sabe que precisa cumprir aquela carga horária e precisa se dedicar. Então, com o EAD, não é diferente. Agora vamos conversar um pouquinho sobre EAD e algumas características desse modelo. A primeira coisa que eu gostaria é que você desconstruísse, jogasse na lata de lixo, queimasse esses conceitos, essa cabeça fechada que a vida toda você construiu de sala de aula. Esse é um modelo diferente, gente. Então vocês precisam ficar atentos com essas coisas que eu vou apresentar aqui. A primeira coisa delas é que o EAD não é um ensino distante. Se você acha que isso aqui é um painel de avião, você está enganado. Isso aqui é o nosso controle como professor em relação ao ambiente virtual. A gente sabe se você está respirando, quantos batimentos cardíacos você tem, se você está entregando atividade, se não está, se tem muito tempo que você está ausente. Enfim, a gente tem relatórios e tem ferramentas que permitem acompanhar você. Você não precisa se sentir sozinho. Apesar de que a gente não tem um contato face a face, um contato presencial, na plataforma a gente está sempre acessível e vai acessar você. Então, por favor, deixe esse canal livre aí para a gente poder trocar essas ideias. Deixa eu pontuar aqui também algumas vantagens do EAD e alguns alertas que você precisa ter para você não cair numa enrascada e se ver, às vezes, fiz uma escolha errada. Não é isso. Com certeza, o EAD é um grande atrativo que você não precisa se deslocar para um local fixo. Com certeza, com o trânsito que a gente enfrenta, com essa questão de mobilidade urbana, isso é uma grande vantagem do EAD. Mas isso não significa que você não precisa eleger uma sala de aula. Eu não sei qual que vai ser a sua sala de aula. Então, assim, seja o transporte como uma parte do seu tempo, seja a sua casa, o seu local de trabalho, às vezes uma biblioteca, você precisa definir um local para estudar. E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso nas outras aulas. Uma grande vantagem também, às vezes para quem trabalha embarcado principalmente, é que você não precisa estudar todos os dias. Você pode ter uma semana off e uma semana completamente dedicada aos estudos. Mas isso também tem que ser um ponto de alerta muito forte. Se você perder essa cadência e essa frequência, isso pode ser muito perigoso, que as coisas vão começar a se acumular, então você precisa ser organizado para não cair nessa tentação que você não precisa estudar todos os dias. Outra vantagem da EAD,
Ah, não preciso fazer todas as atividades. Você tem lá um monte de recurso, um monte de aula, exercício, e aí você pensa assim, ah, não preciso fazer tudo. Cuidado, esse é o principal ponto de alerta. Todas as atividades que a gente coloca no ambiente, elas têm uma lógica, uma sequência. Então, um desafio que a gente coloca antes de você absorver é para saber se você sabe o conteúdo, é para saber se você vai ser transformado por aquele conteúdo que está a vir. Então, muito cuidado. Às vezes você vai ter muita coisa que não é obrigatória, mas faz parte da formação. Isso aí é muito arriscado você mesmo eleger. Isso é importante, isso não é importante. Cuidado com isso, gente. Isso é realmente crítico no EAD. Vocês precisam ter um senso de que se está lá é importante para você. A minha dica é o seguinte: estuda de verdade. Da mesma maneira que você vai se dedicar para o ensino presencial, você vai se dedicar para o ensino à distância. É um grande engano, agora no começo principalmente, você achar que EAD é mais fácil, que EAD é mais tranquilo. Eu não estou dizendo que é mais difícil, eu estou dizendo que é diferente. Quando eu coloquei aquela imagem lá da cabeça de fósforo para queimar, é para você se desfazer dessas coisas que você está acostumado, da sala de aula presencial, e ficar atento ao que você precisa mudar de postura para ter sucesso no EAD. Deixa eu chamar você para a responsabilidade agora um pouquinho. No ensino presencial, o professor que é o protagonista. Ele está lá na frente, ele tem um palco para ele tem a atenção garantida de vocês, e você pode assumir aquela postura passiva, você pode sentar lá no fundão, pode fazer aquele negócio mais ou menos ali e até passar. Mas no EAD, não, você precisa ser o protagonista, você precisa ser estudante, assumir essas responsabilidades para poder ter sucesso nessa jornada de uma graduação à distância. Vocês lembram lá do primeiro fórum, que as pessoas ainda estavam acanhadas, ali com esses balãozinhos na frente, vocês ainda estavam receosos, não conheciam o colega. Eu imagino que vocês já trocaram algumas mensagens, já estão um pouco mais desinibidos, e eu reforço o convite para você acessar também o fórum dessa semana e continuar essas interações com seus colegas e comigo também. Beleza? Até a próxima aula e um abraço.